Oi, pessoal! Está começando mais um podcast da Chácara Jovem. Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros. Estou muito empolgado com as janelas de possibilidades que eu vejo a partir do que está acontecendo nesse acampamento, na sua vida, na sua história. Se aplicadas essas verdades na sua vida e na sua história, eu creio que Deus há de fazer muita coisa. Ontem nós conversamos sobre a carta de Paulo aos Romanos. Eu gostaria de incentivar você, ao sair desse acampamento, a aprofundar a sua leitura nessa carta, uma carta extremamente importante que nos fala a respeito da grande história do Evangelho. O Evangelho não é um código de ética. O Evangelho não oferece para a gente uma religião privada. O Evangelho é a verdadeira história do mundo que molda a nossa identidade, a identidade de um povo. Jesus se tornou o que nós somos na sua morte, para que nós nos tornássemos o que Ele é na sua ressurreição. O batismo é o nosso êxodo. O batismo é a travessia de um povo que deixa um status existencial anterior, antigo, da velha humanidade adâmica e passa a desfrutar de um novo status existencial, uma identidade nova na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, a nossa nova posição molda uma nova ação. A nossa nova identidade molda uma nova atividade. Algo nos foi feito. Portanto, nós devemos fazer algo. Responder. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre o tema ser povo de Deus. E eu quero conversar com vocês a partir da primeira carta do apóstolo Pedro. Eu queria que você abrisse no capítulo 1. E ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, remetente, destinatários aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos ou exilados, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, pessoas espalhadas, mas que são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito e para a obediência a Jesus Cristo. Pedro, na verdade, não tem esse nome por nascimento. Na verdade, ele se chamava Simão. Jesus virou para ele e falou: Simão, você é Cefas, que é a palavra Pedro, que é grego, Cefas, aramaico, que significa pedra no português. Ele se torna um dos 12 apóstolos, e Jesus disse isso para ele porque de fato Pedro tinha uma personalidade muito arrojada. Ele tinha uma personalidade muito impetuosa, intempestiva. Ele era um homem que falava assim, o que dava na cabeça dele, saía falando, depois pensava. Esse era o Pedro, mas Jesus disse isso porque ele disse, Pedro voltou para Jesus e disse: Tu és o Cristo. Jesus pergunta: quem eu sou? Quem as pessoas pensam que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Porque quem Jesus é molda a nossa identidade. A identidade de Cristo molda a nossa identidade. É por isso que ele diz: você é pedra, porque sobre essa afirmação que você fez, de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Essa carta do apóstolo Pedro é uma carta que nós chamamos de cíclica, porque ela tinha como função circular, rodar as igrejas e todas essas pessoas que na Ásia Menor e essa região toda que a gente acabou de ouvir aqui, passavam, copiavam e iam passando de mão em mão a carta, ok? E normalmente essas pessoas que recebiam eram escravos ou semi-escravos. Esses destinatários de Pedro aqui, exilados, escolhidos, e Pedro usa todas essas terminologias, essas designações para descrever um povo que, embora disperso, ele é exilado, escolhido, peregrino, ele se assemelha ao povo de Israel no Antigo Testamento, e as designações aplicadas a Israel no Antigo Testamento de exilados, dispersos,
peregrinos, eleitos, agora se aplicam a esse povo que está disperso, que enfrentava extrema hostilidade por parte dos seus vizinhos greco-romanos. Sofrimento é um dos maiores temas da carta do apóstolo Pedro a essas pessoas, porque eles sofriam diversos tipos de abuso verbal e físico, calúnia, vergonha. Eles se tornavam tochas humanas para iluminar a cidade de Roma, dependendo do imperador. Eles eram hostilizados, passavam humilhação e vergonha, espetáculo para o mundo no Coliseu. Eles sofriam por causa da sua fé, eram crucificados e assim por diante. Isso acontece porque, para os romanos, para você compreender a cultura romana, você precisa compreender 2 elementos chaves para eles: vergonha e honra. Os romanos atuam e falam a partir desses 2 elementos chaves: vergonha e honra. Quem passa vergonha e quem passa honra? Quem deve ser envergonhado publicamente e quem não deve? Isso explica muito a respeito da cruz. Por que não simplesmente deram lá um veneno para Jesus tomar num quarto? Por que tinham que colocar Jesus numa cruz vergonhosa, pública? E havia uma grande pressão social para que os cristãos exilados, dispersos, se conformassem aos valores de uma sociedade, de uma cosmovisão que imperava sobre eles, com práticas e valores diferentes da história do Evangelho. Então, por isso que Pedro escreve essa carta, para encorajar cristãos que estão desmotivados e desencorajados e desmoralizados diante de uma sociedade, que estão vivendo uma tensão na sociedade, por conta, não qualquer tensão, não porque eles são chatos, mas tensão porque eles vivem de acordo com uma história diferente, com uma identidade diferente da história dos romanos. Eu já experimentei essa tensão na minha vida. Eu me lembro, antes de ir para o seminário, eu estudava letras numa universidade pública, e durante o dia eu trabalhava no corpo de bombeiros. E era uma experiência muito interessante, porque, para quem conhece instituição militar, Lucas Marangoni está aqui para dizer, instituição militar tem uma hierarquia rígida pra caramba. Todo o tempo eles fazem questão de te lembrar que ele está acima de você e você está abaixo dele. Todo o tempo. Tudo que é feito para te lembrar que você é um nada. E eu era um nada. Eu era, como se diz, o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Eu era o subalterno do soldado. Nada. Então, todo mundo dava um jeitinho de passar. E eu lembro que tinha lá o tenente, que ele era o comandante do nosso batalhão. E eu trabalhava no escritório ali durante o dia, e num determinado momento, eu atendia os telefonemas lá e tal, e aí um engenheiro ligou porque queria falar com ele, a gente queria fazer o trabalho ali de projetos para sinalização e proteção de prédios. E aí eu atendi esse engenheiro e ele, assim, quero falar com o tenente e tal. Aí eu cheguei no tenente e falei, senhor, doutor, excelentíssimo, grandioso, tenente, o engenheiro fulano de tal, quer falar com o senhor. Aí ele disse, esse cara não acredito. Mais tarde eu atendo ele. Falei, tá bom. Voltei lá e falou, mais tarde atende você, tá bom. Daqui a pouco toca o telefone. Falei, Jesus Cristo, é hoje. Aí atendi o telefone e era o engenheiro. Falou, eu quero falar com o tenente. Aí eu falei, tá bom. Cheguei lá e falei, senhor, doutor, tenente, ele quer falar com o senhor. Ele falou, meu Deus do céu, esse cara, não acabei e tal. Fala para ele que eu vou atender mais tarde. Eu falei, tá bom, olha, ele vai te atender mais tarde, tá bom. Mais tarde, esse engenheiro liga. Ele acreditava mesmo, né? Aí eu atendi. Tinha que atender. Aí eu fui até o tenente, e eu lembro vividamente de me colocar em frente à porta do escritório dele, estava o tenente, e o outro tenente, os dois ali, cabeça de todo o batalhão ali, um tenente que é com quem ele queria falar, e outro tenente lá, bigodudo, daqueles bem bacanas. Aí, eu falei, senhor,
O engenheiro ligou novamente, está esperando o senhor na linha. Ele falou assim, vai lá e fala que eu não estou. Aí eu pensei, bom, mas você tá. Aí eu falei, mas o senhor, doutor, está. Aí falei firme, uma poça de urina ao meu redor. O senhor tá. Aí eu me lembro dele falar, o quê? Aí eu falei, o senhor tá. Ele pegou, me lembro como se fosse agora, ele pegou, sabe aquelas botas de bombeiro? Ele pegou a primeira que tinha na frente, assim, levantou e veio na minha direção. O que você falou? Gente, a minha alma, um parêntese se abriu aí no tempo, na história, a minha alma saiu do corpo e falou, para. E aí apareceu um anjo narrando a minha história. Esse é o momento em que Everton... E aí, eu falei, desculpa, eu não posso mentir, o senhor está aqui. E parecia, eu sentia aquela tensão desses valores do Evangelho, que é uma história da qual eu pertenço, a identidade que flui de mim, e outros valores do outro lado da sala vindo na minha direção com uma bota na mão. Se você é um discípulo de Jesus, você já sentiu essa tensão. Você sente essa tensão, e você sentirá essa tensão. Essa carta é para você. Agora, se você é um discípulo de Jesus, faz parte dessa história, e não sente essa tensão, talvez seja porque você está abandonando os valores ou aquilo que te identifica como discípulo de Jesus. Há momentos da história em que a fé cristã se encontra no centro da sociedade. Mas há outros momentos da história em que a fé cristã é marginalizada. Nós vivemos um momento da história em que a fé cristã marginalizada. Existe um carinha chamado David Kinnaman, escreveu um livro chamado Faith for Exiles, Fé para Exilados. E ele que é presidente de um instituto de pesquisas norte-americano cristão, ele traz para a gente 4 grupos de discípulos de Jesus que ele percebeu a partir das suas pesquisas e entrevistas. E eu gostaria de trazer para vocês esses 4 grupos aqui, que ele contrasta pelas suas características. Ele faz a seguinte pergunta: o que aconteceu com jovens de 18 a 29 anos que nasceram em berço cristão? Primeiro grupo, 22% deles deixaram de ser cristãos, ou seja, romperam com a fé cristã, desertaram. Romperam, não só com a igreja, com a fé, com a identidade deles. Não sou mais isso. Segundo, 30% deles se tornaram desigrejados, ou seja, eles erigiram para si uma fé personalizada, on demand, fora da experiência comunitária. Eu ainda acredito na Bíblia, em alguns valores dela, algumas coisas ali são verdade, mas igreja aí é difícil para mim. 38%, olha os números, 38% são consumidores de igreja. O que são consumidores de igreja? São pessoas que vão até a igreja de vez em quando, não acreditam nos fundamentos do Evangelho e não cultivam um comportamento de um discípulo que é engajado. Apenas 10% daqueles que nasceram num berço cristão e hoje estão com entre 18 e 29 anos, são discípulos resilientes num exílio. Ou seja, jovens que servem em uma comunidade cristã local, creem na autoridade da Bíblia, estão comprometidos pessoalmente com Cristo e desejam transformar a sociedade ao redor a partir da sua vivência, da sua influência. Então, fato, jovens cristãos estão abandonando suas igrejas, e a sua fé, e a sua identidade.
Enquanto que jovens que não são cristãos olham para a igreja e as evitam. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade repelente à fé que nós estamos afirmando aqui. Tudo o que você ouviu aqui hoje não é um discurso majoritário da nossa sociedade. Não é o que você vai ouvir na Globo. Não é o que você vai ouvir nas séries. Não é o que você vai ler em livros. Não é o que você vai ver nos seus amigos. Nós vivemos na Babilônia. O arquétipo da cidade construída por homens com valores contrários à palavra. Idólatra, frenética, ansiosa, complexa, pluralista. Muitas pessoas hoje, incluindo cristãos, acreditam que a identidade deles pode ser descoberta a partir de uma descoberta individual, de um mergulho existencial na sua própria identidade como indivíduo, no seu próprio ser interior. E não a partir de uma relação com Deus Criador que se revelou a nós através da Bíblia. Discurso que você vai ouvir hoje em dia, na cultura, nas séries e tudo mais, são discursos que dizem para você, olha, você só vai descobrir a verdade sobre você se você olhar para você mesmo. Fale então a sua verdade. Construa-se você mesmo. Fale a sua verdade, faça você, construa-se, né? E vai falando. Nós precisamos de resiliência para vivermos dentro da verdadeira história do mundo, em um mundo que a ignora constantemente. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso, e é o que Pedro vai querer dizer aqui, você não precisa se conformar para sobreviver. Mas você também não precisa se afastar para sobreviver. Você precisa fazer parte de um povo cuja fé é resiliente para poder suportar e influenciar a cultura ao redor, a cultura sem Deus. E 2 autores do Novo Testamento tratam a cultura do Novo Testamento romana a partir dos óculos bíblicos da imagem da Babilônia. João, no Apocalipse, e quem já leu o Apocalipse com certeza já viu uma mulher chamada Babilônia, montada num dragão, que tem um parceiro chamado Besta, está aí o nome, que se levanta do mar, e outro que se chama Besta também se levanta da terra. Uma paródia da Trindade. Uma paródia de quem é Deus. Que se utiliza de sistemas de governos e instituições governamentais e instituições religiosas, inclusive, para manifestar os seus valores. Mas que no livro de Apocalipse, ou livro da Revelação, esses seres são descortinados, são revelados para a gente perceber, a gente que vive do lado de cada história, que por detrás de instituições adoradas por muitos da nossa cultura, inclusive por muitos de nós que estão na igreja, por detrás dela existem entidades espirituais que se utilizam dela para manipular, seduzir as pessoas que carregam a marca da besta. E qual é a marca da besta? É um número. E qual é o número? 666. O dia da criação do ser humano. A marca da velha humanidade. A marca dos que se identificam com a velha humanidade. A marca dos que não vivenciaram, atravessaram o novo êxodo.
a marca dos que não se identificam com o novo Adão. E Pedro, o apóstolo, traz para a gente na sua carta, eu não vou falar de Apocalipse, já dei um curso sobre Apocalipse. Quem quiser, já era, não tem mais. Quem sabe dar um curso sobre Romanos, uma boa. Romanos é uma boa. Pedro, ele traz para a gente imagens, 6 imagens do Antigo Testamento e aplica essas mesmas imagens do povo no Antigo Testamento à igreja exilada, perseguida do Novo Testamento, para dizer: vocês são o povo de Deus, vocês são o novo Israel, vocês se identificam com o povo que Deus mesmo chamou à existência para trazer ao mundo a sua presença. Ele diz: cinjam os seus lombos, apertem os seus cintos. Ele está dizendo, ele está lembrando do momento em que o povo escravo no Egito é liberto e precisa pegar suas malas e sair correndo em direção ao deserto, por onde ele vai atravessar o mar e ir para o deserto, sendo um novo povo, um povo livre, um povo vivo, agora vivendo de uma nova maneira. Vocês também se preparem para viver de maneira diferente dentro do mundo, dentro do deserto. Ele diz: vocês são um povo santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Levítico. A santidade do povo, na verdade, é uma derivação da identidade do Deus Criador que se relaciona com ele, que é santo. Um novo êxodo, uma nova Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o Cordeiro que o tempo todo foi imolado e, na verdade, nunca perdoou nenhum pecado, porque todos eles eram apenas imagens, reflexos da verdadeira realidade que é Cristo que nós conhecemos. Então, ao participarmos da ceia, nós estamos celebrando a verdadeira Páscoa, o verdadeiro êxodo, como um povo que está no exílio, como um povo que está no deserto, peregrinando em direção à terra prometida. Vocês são o povo da nova aliança. Essa aliança está sendo enterrada no coração de vocês, está renovando o coração de vocês, tirando o coração que outrora era de pedra sem vida e transformando esse coração num coração de carne. Jeremias. O profeta Jeremias no Antigo Testamento que falava isso. Agora, 2 imagens que eu gostaria de trabalhar com vocês e finalizar. A imagem de um templo. Isso lembra o Antigo Testamento, o povo tinha um templo onde Deus se revelava e um reino de sacerdotes. Há muitas outras imagens, mas eu gostaria de me focar nessas 2 aqui. O que Pedro está fazendo é, para vocês conseguirem ser resilientes, corajosos e ousados nessa cultura que o tempo todo tensiona, vocês precisam se lembrar que vocês são um povo. Vocês precisam ter uma consciência muito clara. E qual é essa consciência? A primeira consciência está no capítulo 2, versículo 4. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra que é viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vou pular o versículo 5, versículo 6. Diz assim: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra que é angular, que é escolhida, que é preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele está dizendo: eu sou Pedro, mas na verdade a pedra é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira rocha, ele é a pedra angular, não apenas a rocha onde está erigida a nossa vida, que não está na areia, mas que está na rocha. Não apenas isso, mas na verdade a rocha, a pedra angular, sobre a qual o universo está seguro. Toda a existência está pendurada nessa pedra, sustentada por essa pedra, erigida sobre essa pedra. Então o segredo da existência é que toda a existência está nele. E aquele que rejeita essa pedra, na verdade, rejeita ser. Rejeita existir. Versículo 7, portanto,
Para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, assim como ela é para Deus. Ela é angular, mas ela também é uma pedra preciosa. Mas para os que não creem, ele cita o Salmo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra não preciosa, mas uma pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam. Por que tropeçam? Porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Os construtores, ou os líderes de Israel, os mestres da lei, os religiosos, eles são os construtores desse edifício, mas eles mesmos rejeitaram a pedra angular. Essa pedra angular se tornou uma pedra de tropeço para eles. Jesus não foi compreendido pelas pessoas do seu tempo, não é compreendido pelas pessoas hoje, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem contracultural. É uma mensagem difícil de descer. É uma mensagem difícil de engolir. Quando eu subo para falar, eu tenho a expectativa de que algumas pessoas vão torcer o nariz para algumas coisas que eu ler. Porque essa palavra, essa mensagem de Jesus, a identidade desse Cristo que é a pedra, vai ser escândalo para uns, mas preciosidade para outros. Tropeço para alguns, mas salvação para outros. Essa mensagem é uma mensagem que causa divisão nas pessoas, que transtorna o mundo. Por que eu acho tão importante a gente falar sobre isso hoje, agora, no último dia? Porque a gente, às vezes, tem a impressão de que a gente vai sair daqui e vai ser tudo lindo. As pessoas a gente vai estar passando uma dificuldade, alguém da nossa faculdade vai pegar na gente e falar assim, vamos orar? E não vai ser assim. Não vai ser fácil. Porque a gente precisa ter a consciência de que nós vivemos na Babilônia. Essa mensagem de Cristo é uma mensagem antipropaganda. Gente, se a gente aqui agora fosse transportado nesse momento para o Calvário, onde Cristo foi crucificado, eu duvido que a gente teria coragem de olhar para a cruz. Não estou nem falando só por conta do significado dela. A cruz é feia. A cruz não é hollywoodiana. Aquela madeira talhada, envernizada e bonita. Não tem isso. É um pedaço de madeira feio, um tronco horrível. Jesus cuspido, zombado, sanguentado. Nu. Ridicularizado. Um mestre que ensina, diz ter uma mensagem acerca de um reino que de repente está crucificado, agonizando numa cruz. A mensagem desse Cristo é uma mensagem, felizes os que choram, felizes os mansos, dê a outra face. Você acha que está difícil não adulterar? Se você olhar, já deu ruim. Está difícil não matar? Se você quis, já está difícil. Felizes os perseguidos. Estão sendo perseguidos? Legal. Essa é a mensagem. É uma mensagem dura. É escândalo. É difícil. É contracultural. Por isso ele lembra quem esse povo exilado é. Ele diz no versículo 5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Para quê? Na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Parece que ele está falando uma linguagem codificada, cifrada aqui, né? O ponto dele é, Deus está construindo um templo. Deus está construindo um templo cuja base é uma pedra angular chamada Cristo. E as pedras que formam esse templo são pedras vivas, feitas de pessoas.
Vocês, escolhidos, eleitos, exilados, mas vocês, preciosos, vocês formam esse templo. A gente precisa mudar a nossa compreensão a respeito do que é sagrado. Por quê? Para as religiões antigas e para qualquer religião comum, sagrado é tudo aquilo que tem 3 coisas. É tudo aquilo que tem um templo, um sacerdote e sacrifício. Tem que ter templo, tem que ter sacerdote, tem que ter sacrifício. Qualquer religião comum, normal, as pessoas chegam até você e falam: tá, cadê o seu templo? Cadê o seu sacerdote? Cadê o seu sacrifício? Jesus apresenta para o mundo uma visão de mundo que não contempla essas coisas de maneira tradicional. Porque para as pessoas é preciso um lugar sagrado, é preciso um dia sagrado, é preciso um ritual sagrado, é preciso uma pessoa sagrada, uma atividade sagrada. Mas para Deus, o que é sagrado não é uma coisa, não é um dia, são pessoas preciosas, pessoas eleitas. Elas são sagradas. E isso me faz pensar na seriedade do meu trabalho, da minha vocação. Porque há pastores que esperam que as pessoas o tratem como alguém sagrado. Só que o que a Bíblia está dizendo aqui para mim é que eu, como pastor, preciso tratar a igreja dele como sagrada. As pessoas como sagradas. Cada encontro como sagrado. Cada olhar como sagrado. Cada história como sagrada. Como séria diante de Deus. Eu preciso tratar com reverência. Mas vocês também precisam tratar com reverência uns aos outros. Porque nós fazemos parte de uma comunidade sagrada. A habitação de Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Que soa como má para alguns. E ele termina, e eu vou terminar também. Ele diz assim no versículo 9. Vocês, porém, são. Acho interessante, porque o texto não tem nenhuma ordem, nenhum mandamento. Façam. Ele está falando só o que eles são, o tempo todo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que vocês são. Isso faz parte da essência de vocês, da vocação de vocês. Antes, vocês nem sequer eram povo. Vocês eram escravos e semi-escravos. No Império Romano, 6 em cada 10 pessoas eram escravas. Não eram romanos. Vocês não eram nem povo. Vocês fazem parte do império que esculacha vocês. Mas agora vocês são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vocês, o que é a palavra misericórdia? O grego é entranha, que é onde eles sentiam as afeições mais profundas. Mas eu gosto do sentido do português, que é a miséria, ou o coração na miséria. Eu sou miserável, mas o coração de Deus está dilatado em direção à minha miséria. Eu recebi misericórdia. Eu estou aqui não por capacidade, competência, beleza, até porque se fosse por beleza eu estava perdido. Por causa da misericórdia. E ele usa diversas imagens do Antigo Testamento, que eu acabei de ler para vocês, e aplica essas imagens a Israel, ao povo, à igreja. São diversas imagens extraídas de Êxodo capítulo 19, que apontam para o fato de nós sermos uma comunidade.
nós sermos um povo, a nossa fé ser uma fé comunitária. Comunitária. Para viver no exílio, eu preciso de uma fé comunitária. Se eu estou sozinho, eu não consigo. Eu preciso saber que há uma comunidade de sacerdotes, de pessoas. Eu faço parte de uma comunidade, de um povo. E com esse povo eu me identifico. E a partir desse pertencimento, ou desse senso de pertencimento a um povo que tem uma nova identidade, aí sim eu consigo peregrinar no mundo, sabendo que eu não sou deste mundo, mas que eu sou ancorado por uma identidade comunitária, que me suporta no exílio, que me suporta no sofrimento, que me suporta nas tensões e na perseguição que eu sofro, que eu passo. Então nós somos, eu quero só pegar uma imagem e finalizar com ela, nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que apresenta ao mundo, apresenta as pessoas diante de Deus. Eles intermediam as entregas da humanidade. Eles pegam aquilo que é bom no mundo e entregam para Deus. O que é bom perto de você, ao redor de você, e que você está vendo, o mundo não sabe de quem que é, para quem que é. Ele não conhece a pedra angular. Ele não sabe que o segredo da existência é que toda a existência está sustentada pela pedra angular, cujo nome é Cristo. Mas você, sacerdote, sabe? Então você pega aquilo que você vê que é bom e leva até Ele. E você pega aquilo que é ruim e você redimensiona a partir da sua convicção da existência, que você conhece. Nós somos esse povo. Nós aprendemos a seguir Jesus não apenas obtendo várias informações sobre Ele. Por isso que não adianta assistir pela internet. Tá aqui assistindo pela internet. 1 ano assistindo pela internet. Você não precisa de um monte de informação, gente. Como que a gente aprende a seguir Jesus? A partir de um longo caminho relacional. Peregrino. Exilado. Uma fé comunitária. Nós somos amados ao amar Jesus juntos. Eu coletei, na quinta-feira, eu pedi para algumas pessoas me enviarem relatos da experiência delas e como a comunidade tem ajudado a viverem a sua fé no exílio. E eu queria ler para vocês relatos de pessoas jovens que experimentam o exílio dentro de um contexto comunitário. Primeiro, no nosso dia a dia, muitas vezes estamos imersos em contextos não cristãos. Por isso, participar de um grupo pequeno tem me ajudado a lembrar que sou parte da comunidade de Cristo e a fortalecer a minha fé. É muito bom poder compartilhar experiências que só aqueles que têm a mesma fé podem entender. Participar de um grupo também me ajuda a me voltar para Deus no meio da rotina e me lembrar que apesar de estar no mundo, não sou dele. Uma outra. O GP é ótimo, pois podemos nos aprofundar na discussão da palavra de Deus e a exercitar a comunhão. É um lugar em que você pode se abrir e falar o que te preocupa e saber que lá tem pessoas que vão orar por você, vão ver semanalmente as pessoas buscando a Deus, me incentiva a me aproximar dele cada vez mais. Um outro. O grupo pequeno tem me ajudado muito na comunhão com os outros. Às vezes que passaram ou passam por situações similares e às vezes que, por estarem ao lado de fora da questão, conseguem ajudar a enxergar novos detalhes. A comunidade dos grupos
me trouxe mais intimidade com Deus ao ver o agir dele na vida de outras pessoas e refletir sobre isso na minha própria vida. Compreender e debater sobre a palavra reflete no entender da minha missão aqui na terra, e agradeço a Deus por essa oportunidade de edificar o reino dele desta forma. Outra pessoa organizou em 3 pontos. Parabéns, presbiteriano. 1. O grupo pequeno me ajuda a enxergar a necessidade de cuidado mútuo dentro da comunidade. Sozinhos não conseguimos. Esse é o ponto aqui. Pude ver as pessoas como expressões da presença de Deus em minha vida, pedras vivas. Estar em um grupo pequeno me levou a enxergar a missão com leveza e profundidade. Tudo que a gente quer, tudo que as pessoas querem. Leveza e profundidade. Foi gerado um anseio para que o Senhor alcance outras pessoas do modo que Ele tem nos alcançado. 3. Os meus amigos do grupo me ajudam a enxergar, a entender e a aceitar as minhas fraquezas, compreendendo minha humanidade e necessidade do agir constante de Deus em minha vida. Apenas em Cristo, nossa identidade é regenerada. Você não precisa se conformar para sobreviver. Você não precisa se afastar para sobreviver. Você precisa fazer parte de uma comunidade resiliente, de pessoas com a sua fé e seu amor fundamentados na palavra, para então influenciar o mundo. Eu trabalhei durante 2 anos lá no Corpo de Bombeiro e eu fiquei conhecido como o cara que não mente. E isso traz para as pessoas um certo olhar, não mente. E eu me lembro que no último dia de trabalho, eles fizeram uma despedida para mim. Foi muito bonito, né? Que a gente tenha lá até hoje a estátua do Corpo de Bombeiros. E aconteceu que naquele dia eles começaram a falar algumas coisas. E o que mais me chamou a atenção foi aquele tenente bigodudo falar assim: olha, a gente precisa de mais pessoas assim. E aí começou a falar umas coisas. Aí eles falaram: fala alguma coisa aí. Aí eu falei: primeiro, eu não sou tudo isso aí. Segundo, eu não faço isso porque eu sou melhor que vocês. Eu não sou. Eu faço isso porque eu tenho uma identidade em Cristo. Eu pertenço a Jesus, eu pertenço a Cristo. Eu sou dele. Eu faço isso como uma extensão de quem eu sou. De quem Ele me tornou, na verdade. Ele está fazendo algo na minha vida, eu estou tentando viver de acordo com o que Ele está fazendo na minha vida. Agora, de onde eu podia ter tirado força para poder falar as coisas que eu falei ali? Eu duvido que eu, me conhecendo, teria coragem para falar as coisas que eu falei ali. Eu tinha certeza que eu não estava sozinho. Porque o tempo todo nós fazemos parte de um povo. E o tempo todo na sua história, você não é um peregrino isolado. Nós não somos um bando de indivíduos. Jesus não está salvando indivíduos. Jesus está salvando um povo. E isso é o que nos dá força diariamente para poder chegar em alguém e falar: nossa, você não sabe o que aconteceu essa semana. E quando eu falo, a pessoa fala: mas vai lá, cara, estamos orando por você. E isso é o que nos impele, que nos impulsiona a fazer diferença. E se eu não tivesse coragem, e como muitas vezes eu não tive coragem para falar a verdade, e tantas outras coisas, eu chegar num grupo pequeno e falar: essa semana aqui eu titubeei. Deu ruim. Fraquejei. Ora por mim. E as pessoas oram por mim. Pode ser que eu não sinta, mas eu vou saber que eu sou perdoado por Deus. Então, se você quer ter uma fé corajosa, uma identidade resiliente,
fazer parte dos 10% em um mundo exílio, você precisa de uma comunidade, um grupo, uma verdadeira família da fé com quem você se identifica. A gente agora vai participar da ceia. A ceia tem um significado profundo para nós, porque a ceia apresenta para a gente um corpo, do qual todos participamos. Um único corpo. O pão, do qual todos comemos. Um lugar, do qual todos nos nutrimos. Uma pessoa, com a qual nos relacionamos. A pedra viva é o pão da vida, que dá a vida, que gera a vida e que nos faz sermos pedras vivas. Então, se você faz parte desse povo, faz parte dessa família, faz parte dessa experiência contracultural embasada na pessoa de Jesus, na pedra angular. Se você é esse povo bem-aventurado, Jesus, não eu, Ele mesmo nos convida a participarmos desse pão, desse cálice, a bebermos esse perdão, a nos nutrirmos dessa graça. Isso é sensorial, isso é sinestésico. Participar de um único pão, ouvir, ver, sentir, nos lembra que somos um. Então eu quero fazer a seguinte dinâmica. Eu queria convidar vocês, a banda vai estar tocando uma música, e nós vamos fazer o seguinte movimento. Você vai se levantar do seu lugar, esse grupo aqui, se levantar, pegar um pão, pegar um cálice e voltar. Em seguida, este grupo, em seguida, este grupo, e em seguida, este grupo. E você vai fazer isso ao longo da música, ao longo das canções. Enquanto a gente estiver cantando, a gente vai se levantando e você vem no seu lugar e espera para a gente tomar junto. Sentado ali eu me lembrava das palavras de um mártir, se não me engano do 1º ou 2º século, que prestes a entrar no Coliseu para ser devorado por leões, ele disse o seguinte: que eu seja trigo moído pelas bestas e feras, para que eu possa me tornar pão no reino dos céus. Que a participação nesse corpo, nesse pão, nesse cálice, empoderem vocês para serem trigo. Para serem trigo, que é provado, esquentado, moído pelo mundo, para ser amadurecido e crescer, se tornar maduro, uma noiva pronta para o seu noivo. Que eu e você, ao tomarmos desses elementos, possamos ter a consciência dessas realidades, o que faz toda a diferença. Tenho certeza que muitas pessoas participaram desse momento na sua história e isso não teve diferença nenhuma na vida delas.
O que vai fazer toda a diferença é a consciência com a qual você participa disso. O que isso representa na história, como povo, transcendentalmente. Toda a igreja, em todos os tempos, em todos os lugares, participam desse mesmo corpo para se tornarem uma comunidade resiliente de discípulos no mundo exílio na Babilônia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e disse: "Este é o meu corpo, entregue em favor de vocês, para a remissão de pecados. Tomem dele e comam." Vamos fazer isso. Pai amado, obrigado, Senhor, por nos levar a participar desse momento enquanto comunidade, que é o que nós somos, e isso aqui significar quem nós somos e quem Cristo é. Ele é o pão da vida, que dá a sua vida pelo mundo, para que nós sejamos nutridos no mundo exílio, na Babilônia. Obrigado por nos nutrir e nos alimentar. Da mesma maneira, Ele tomou o cálice e disse: "Esse é o meu sangue, derramado em favor de vocês, para o perdão dos seus pecados. Tomem e bebam." Vamos fazer isso todos juntos. Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos o Teu corpo. O Teu sangue foi derramado por nós, para nos perdoar, nos transformar e nos redimir. E hoje, todos nós que estamos aqui temos essa consciência de que nós somos perdoados pelo Senhor. Nós somos escolhidos pelo Senhor, preciosos para o Senhor, rejeitados pelo mundo. Muitas vezes pedra de tropeço para algumas pessoas que não compreendem a mensagem transmitida através das nossas vidas. Mas que essa experiência que nós estamos vivendo aqui se traduza em nós como resiliência e coragem e ousadia para vivermos como povo de Deus, que é o que somos neste mundo. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém.